Olá, eu sou o professor Jorge Bruno e estamos hoje inaugurando o nosso podcast cujo nome vai ser JBcast. E eu tenho a honra e o prazer, claro, de inaugurar esse podcast com duas pessoas encantadoras, duas pessoas das quais eu gosto muito, que é Leandro Braga, que é uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Leandro, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Ele vai se apresentar. E a nossa querida amiga Kátia, que vai falar um pouco para a gente sobre um tema pesado, um tema difícil, mas um tema que a nossa sociedade Belo Horizontina precisa trazer em pauta, precisa discutir, que é a violência sexual. Então nós vamos tratar desses dois temas, desse tema principalmente, mas primeiro eu gostaria de falar com os nossos convidados aqui. Primeiro, Leandro Braga, né, Leandro? Prazer te receber. E é claro, Leandro, a gente não faria um podcast sem a sua participação. Você é uma pessoa que tem profundo conhecedor dos problemas de Belo Horizonte. Você é uma pessoa que tem profundo conhecedor, principalmente dos problemas da Regional Norte. E eu gostaria, Leandro, que você falasse um pouquinho para a gente da sua trajetória também, da sua trajetória de vida, e que você falasse um pouquinho desses problemas que Belo Horizonte enfrenta hoje, Leandro. Melhor, muito obrigado pelos seus elogios, tá? E a gente fica até emocionado de participar num bate-papo desses, porque é a oportunidade que a gente tem de tentar melhorar Belo Horizonte e trazer alguma coisa de boa, né? Eu moro na região norte há 57 anos, especificamente no São Bernardo, e participei da vida do meu bairro todinha, participei da vida da Norte, né? E a gente vê a necessidade que a gente tem de mudança, sabe? Nós estamos aqui para tentar alguma coisa e levar a todos essa esperança de dias melhores. Leandro, você foi candidato a vereador em Belo Horizonte e pena você não ter sido eleito. Nós teríamos um excelente representante caso você tivesse sido eleito. O Leandro, Kátia, ele teve uma das eleições, ele teve mais de 4.000 votos e lamentavelmente não foi eleito. Como é que você avalia essa questão, Leandro, da política de Belo Horizonte? Eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Porque, na verdade, toda e qualquer mudança, ela passa por questões políticas. E nós, na verdade, não temos uma representação dessa região, que é a região norte de Belo Horizonte, não é isso? Você tem razão, eu disputei as eleições e por questões próprias lá do bairro eu não fui eleito, né? Mas nem por isso deixei de gostar da minha comunidade e vi que a necessidade de ter um vereador que realmente trabalhasse, né? Que infelizmente a gente não teve ainda uma pessoa que de fato fosse correta com a nossa comunidade, né? Uma comunidade é muito carente, a gente tem essa grande necessidade, né? De ter um representante. Eu tentei e não consegui, mas o meu sonho ainda é ter um representante que, de fato, vá defender a nossa comunidade. E se Deus quiser, você vai ter esse representante Com lá, Que certeza. Deus te ouça, né? né? E vamos, porque a nossa região precisa, Muito, né? E muito mesmo. muito. Kátia, é um prazer te receber, né, Kátia? A Kátia, Leandro, é uma pessoa que tem uma história de vida muito parecida com a minha, né? A Kátia teve a mãe que cuidou ali dos filhos, teve uma dificuldade muito grande para estudar e hoje Kátia é nada mais, nada menos do que doutora. Então a Doutora, Kátia vai falar um parabéns. pouquinho para a gente, Obrigada. né? Primeiro dessa sua trajetória de vida, da sua trajetória acadêmica e depois a gente entra num assunto mais Uhum, específico. Pode ser, Kátia? com certeza. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Primeiro porque o Leandro é um ícone do bairro São Bernardo. Sim. É uma pessoa que qualquer canto do São Bernardo ou da nossa região ali, você perguntar, você conhece o Leandro? Todo mundo conhece. E realmente foi um desperdício não tê-lo nos representando. Mas nós esperamos que essa história mude agora com o professor Jorge Bruno.
Eu sou a Kátia do São Bernardo, né? Eu também moro lá desde que eu nasci. Há 56 anos que eu moro ali no São Bernardo. E a nossa história de vida, ela é muito sofrida. Mas o bom, né, Jorge, que nós não fizemos disso algo que nos puxasse para baixo. Muito pelo contrário, a oportunidade que nós tivemos, né, nós não desperdiçamos. E isso fez com que fosse uma mola motriz para nos impulsionar, né? A minha primeira formação é magistério por amor, porque eu amo ensinar. Eu trabalho com alfabetização já há algum tempo. E eu sou, muitas pessoas sabem, eu sou evangélica, né? Então eu queria conhecer mais, então eu me formei, eu sou bacharel em teologia. Eu passei 5 anos dentro de um seminário estudando, e eu sou bacharel em teologia e sou bacharel em turismo. Então, assim, são coisas bem discrepantes, né? E aí, eu fiz uma pós-graduação em ensino religioso e sou mestre em ciência da religião. E ano passado eu defendi minha tese, algumas pessoas não sabem, eu fui para o exterior para estudar, eu fiquei 2 anos fora do país estudando e fiz o meu doutorado lá. E fiquei 5 anos pesquisando sobre esse tema tão difícil de se falar, que é violência sexual e violência de gênero. E hoje, atualmente, eu sou pós-graduando, eu faço uma outra graduação nessa área da psicologia, que é a psicanálise, porque eu acho que nós precisamos de projetos voltados para a comunidade, para pessoas que não têm como pagar. Por isso que nós precisamos de políticas públicas renováveis. Perfeito, perfeito. Ô, Kátia, mas antes da gente avançar um pouquinho, você falando, a gente lembra como é importante família, né, Kátia? Base, né? Tem o Leandro aqui, o Leandro sempre foi uma pessoa de família, quem o conhece, como você disse, né, não é só a nossa região, acho que os 4 cantos de Belo Horizonte conhecem Leandro Braga, né? Então, assim, Isso eu acho mesmo. que nós somos de acordo em falar que família é a base de De tudo. tudo, de E é tudo. exatamente esse aspecto que está sendo, né, aos poucos diluído, está sendo disseminado de uma forma, destruído de uma forma que não pode acontecer. Então nós temos que, sobretudo, valorizar a família e resgatar esse amor da família, Isso, né? Então exatamente. nós temos nós, principalmente nós da área da educação, nós temos um papel muito importante. Então nós temos que avançar nessa direção, né? Valorizar a família cada vez mais, porque a família né, é o seu primeiro vínculo, o primeiro vínculo de uma pessoa Isso, é na a sociedade é família. a família. Então É a ela tem que família. ser sim fortalecida, porque ela é a base de tudo, não é isso? Exatamente. Ô Kátia, vamos falar um pouquinho, né? Você escreveu vários artigos sobre vários temas, Sim. mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho, né? Eu, o Leandro, né? Vamos bater um papo aqui sobre essa questão, porque a Kátia, Leandro, como ela própria falou, ela avançou, ela fez um trabalho de pesquisa fantástico sobre a questão da violência sexual. Então, ô Kátia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho. Provavelmente, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito esclarecedor para muitas famílias, até porque é um assunto, como nós já falamos, é um assunto que se evita falar, né? E que Uhum. é um assunto que tem que É ser um falado, tabu. não é isso? É verdade. Então, Jorge, as coisas acontecem de uma forma que às vezes nós não conseguimos explicar. Como você, eu também sou policial, sou inspetora de polícia, né, da Polícia Civil também. E a primeira motivação para estudar sobre esse assunto foi uma motivação laboral. E aí, eu quis entender qual que é essa relação da violência sexual com os outros fenômenos psicossociais e o que isso tudo tem a ver com a família. E aí a gente descobre, no decorrer dos nossos estudos, nós descobrimos que
os principais vitimizadores, porque nós não podemos falar estupradores, nem violentadores, nada disso. O termo que nós usamos hoje, a psicologia, o Estado usa o termo vitimizadores. Então, esses vitimizadores, eles têm uma recorrência e eles estão tremendamente ligados à família. É sempre um da família que ocorre a questão da violência sexual. É dentro de casa que se começa. E eu estava me recordando que nós estávamos conversando alguns dias atrás e você me falou das 2 mães, né, que te procuraram para falar sobre essa questão de violência. E nos meus estudos, eu vejo que nós não temos políticas públicas. Veja bem, eu estudei essa questão no presídio Zé Maria Alckmin durante 5 anos, foram 5 anos de pesquisa. Nós não temos políticas públicas voltadas para essa questão, tanto dos vitimizadores quanto das vítimas sexuais. Em um dos meus artigos, que eu ganhei um prêmio como melhor artigo da América Latina, que foi Violência Sexual e Violência de Gênero, a gente fala muito sobre essas questões da violência na família e sobre a questão da violência, de como processar politicamente isso tudo. O que nós temos? Quando as mães te procuraram, elas falaram para você que não sabiam como fazer. Chegaram para você chorosas. Mas por quê? Elas querem solução também. O nosso bairro é uma região muito carente. Quantas pessoas que sabem que a gente é policial ou que a gente é ligado à política, que vêm até nós para poder ter uma diretriz, o que eu faço, onde que eu vou, que estão perdidas. Perfeito, Kátia. Então, só te interrompendo, foi exatamente isso. Quando essas mães me procuraram, é porque, na verdade, elas não tinham um espaço específico de acolhimento para essas mães e nem um espaço de acolhimento também para essas vítimas. Isso. E boa parte delas tem, né, uma faixa etária especificamente de número onde você tem uma incidência maior, mas, sobretudo, o que você falou, né? Esses vitimizadores, eles são do seio familiar ou eles estão ali do lado daquelas, Isso, né? Exatamente. Então, assim, só que em razão da falta de política pública, essas pessoas, essas mães, e muitas das vezes as próprias vítimas não sabem nem quem procurar. E outra coisa, Kátia, eu tenho certeza que nos seus estudos você percebeu isso. A escola tem um papel fundamental nisso. Fundamental. E é o ponto que eu quero tratar com você. Se a escola tem um papel fundamental nisso, você acha que os professores eles têm um preparo, uma qualificação para atender esse tipo de problema? Claro, eu gostaria, até vou falar especificamente para o professor, né? O professor, evidentemente, são tantas tarefas que acabaram sendo atribuídas a vocês, professores, a nós, professores, que fica difícil, né? Mas, de qualquer maneira, esse ponto, Kátia, por quê? Porque, na verdade, às vezes vai ser o professor, a professora que vai observar mudanças de comportamento dessas vítimas, etc. e tal. Então, fala um pouquinho, por favor, disso aí, Kátia. Jorge, como a nossa faixa etária de vítimas de abuso sexual, ela vai de mais ou menos 6 a 8 anos de idade a 16, 17 anos, que são a idade escolar, onde eles são mais abusados, às vezes em casa, fora de casa. O professor, ele precisa ter um outro olhar. Só que, como você disse, são tantas tarefas que não é só de ensinar. Ele precisa ser psicólogo, terapeuta, ele precisa fazer uma outra leitura da postura da criança que às vezes a mãe não conseguiu fazer. E por que a mãe, a família não conseguiu fazer? Porque a mãe sai cedo. Ela vai trabalhar, ela deixa o filho na creche, ela deixa outra pessoa dentro de casa olhando esse filho. Então ela não tem tempo, então chega a criança, está dormindo. Então essa leitura
ela precisa ser feita por esse professor. Porém, os nossos professores precisam estar capacitados. E me diga o que é que o poder público, o que é que a prefeitura, o que é que o Estado faz para capacitar este profissional para que ele faça essa leitura e a gente possa diminuir a incidência e a reincidência do caso de vítimas sexuais. Porque quando essas mães te procuraram, elas te procuraram no desespero, procurando ajuda. E eu achei bacana o seu papel de psicólogo, porque você as ouviu. E normalmente 3 coisas fazem com que a vítima de abuso sexual ou a mãe dessa vítima, ela não procure ajuda. Medo, vergonha e culpa. Perfeito. Então, medo, vergonha e a culpa, eles fazem com que eu tente me resguardar e esconda essa história até por 30, 40 anos. E se eu não tiver dentro de uma linha de família, de apoio, eu não consigo sair disso. Eu vou levar isso para minha vida como uma doença, porque hoje a nossa sociedade está com um problema que se chama desconstrução emocional. Nós não temos estrutura emocional para suportar a carga do dia a dia. Com política pública voltada para as vítimas, para os vitimizadores também, porque durante esse tempo que eu estive no presídio, Jorge, nós temos psicólogos no presídio, mas eles não querem. Então, a partir do momento que nós tivermos pessoas que se importem conosco de verdade, que façam com que esse seja um ponto, que a mãe vai chegar, que a vítima vai chegar, vai ter ajuda, a gente vai ter com quem falar, a gente não vai mais ficar sufocado e esconder a vida toda um abuso. A gente vai conseguir colocar para fora porque a gente tem pessoa para nos ouvir e a gente sabe que o culpado vai ser punido. Perfeito, Kátia. Então, às vezes, uma pergunta que eu estou ouvindo com frequência é a seguinte. Professor, por que você resolveu criar o seu próprio podcast? Boa parte dos podcasts que a gente vê são engraçados, são hilários, e tem que ser porque nada melhor do que o humor, né, Leandro? Humor, rir é bom, rir é gostoso, faz bem para a saúde, mas eu acho que nós temos que trazer temas sérios também para ser discutido. Com certeza. E o Brasil hoje, Kátia, por incrível que pareça, o Brasil hoje é o segundo país onde mais se consome podcast no mundo. Nós temos hoje 40% dos usuários de internet assistindo podcast. Isso representa 50 milhões de pessoas. E dentro desses 50 milhões de pessoas, Kátia, eu tenho certeza absoluta que muitas dessas famílias estão passando por essas dificuldades. Isso, e eu tenho certeza que a sua fala ela vai encontrar eco, né, em várias dessas famílias. Então a gente precisa, como você disse, a gente precisa de políticas públicas sérias em relação a isso. E aí eu volto um pouquinho, quando eu falo de um projeto que eu tenho, de uma criação de uma universidade municipal, exatamente também para isso, para dar uma qualificação aos professores, que muitas das vezes com salários baixos, como é que ele vai se qualificar? Como é que ele vai pagar um curso de especialização? Então, essa universidade, além de atender, eu pretendo e vamos fazer isso, né? Um projeto que a gente vai batalhar para que ele seja concretizado, é que a gente tenha uma universidade que olhe sim para o meio ambiente em toda a sua amplitude, mas que olhe também para a pessoa, para o ser humano, para que, né, as pessoas possam ter um preparo. E quando você fala isso, eu vou puxar até vamos falar assim, vou puxar um galhozinho dentro da sua fala, das dificuldades, por exemplo, das mães em enfrentar isso. Nós temos também, por exemplo, Kátia, as dificuldades das famílias em enfrentar a questão do usuário de droga. Porque muitas das vezes eles não sabem como não sabem lidar, eles não sabem conviver com aquilo. Então, obviamente, quando você tem essa questão, né, dessas vítimas sexuais, as famílias também têm muita dificuldade. Pelo que você falou, tem 3 pontos importantes
aí pelos quais essas famílias têm essas dificuldades, mas se o poder público ele facilitar, sabe, essa aproximação, eu acho que nós vamos pelo menos diminuir bastante esse problema. O sonho, eu acho que o nosso sonho, talvez as pessoas vão dizer, mas você é muito idealista e não vale a pena viver sem sonhar. O nosso sonho é ter uma cidade que não foi projetada, onde os morros é que tomam conta da cidade, da periferia, onde as favelas que não têm infraestrutura nem nada estão fazendo com que um aglomerado esteja assim, bem sufocante, porque o aglomerado ali, os morros, as favelas, elas sufocam Belo Horizonte. E o que a gente precisa então para sair desse sufoco e para respirar? De candidatos honestos que vivem a realidade do bairro. Você poderia ter saído do bairro. Você poderia ter ido embora, mesmo que não fosse para os Estados Unidos, para qualquer lugar que você fosse, mas a sua família estava aqui. E a gente cresceu junto, a gente sabe o quanto você é família. Não só filhos, mas irmãos, mãe, sabemos o quanto vocês são assim. Então, se a gente tiver, né, Leandro, uma representatividade, um representante que tem esse cunho, que realmente saiu da família, que tenha esse poder e querer fazer a diferença, eu acho que a gente consegue uma Belo Horizonte melhor, a gente consegue uma infraestrutura para a escola, tratar essas vítimas, tratar dos vitimizadores também, por que não? São doentes que precisam de tratamento. E eu costumo dizer o seguinte, quem não luta pelo que quer, aceita o que vier. Perfeito. Ô, Kátia, antes de chamar o Leandro um pouquinho para a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a Organização Mundial de Saúde, como é que ela enxerga hoje essa questão da violência sexual, Kátia? O Brasil, Jorge, ele está em 5º lugar no ranking de violência sexual. E a Organização Mundial, ela diz que o abuso, ele não é só o que as mulheres mais são vítimas, não é só o sexual, não. A gente está falando de violência sexual, mas a gente tem uma violência psicológica tremenda entre irmãos, entre filhos e pais, principalmente quem está mais ali junto da família. Aí entra a questão da violência física, a pessoa acaba perdendo a sua identidade. E quando a gente começa a ver os relatos da Organização Mundial, da OMS, a gente vai ficando mais tristes. A gente vai ficando mais triste porque o Brasil, está ocupando um lugar que não deveria ser dele. E às vezes as pessoas falam com orgulho, esse é o meu lugar de fala, não deveria ser. O nosso lugar de fala deveria ser: eu posso fazer alguma coisa por essa vítima, eu posso fazer alguma coisa por essa mãe que o filho está enfiado nas drogas, que ela não sabe mais o que fazer. É difícil, você não acha vaga no CRAS, você não acha vaga no posto, como você falou, não tem vaga, a mãe vai lá com o filho desesperado, olha, ele está em crise por causa de droga, olha, minha filha foi abusada, ela está assim, não tem acolhimento. Nas delegacias, eu já vi muito isso, uma vítima de abuso sexual chega, é como se ela fosse realmente a culpada. O policial coloca ela de lado. É a revitimização, né, cara? Revitimização. E aí, como que essa vítima de abuso, como que ela vai sair desse lugar que não pertence a ela e dar o grito de independência dela? Se eu não tenho um político que represente, que traga representatividade para esse povo, para essa mulher, para essa mãe, como que eu faço isso se eu não tenho quem me representa e vai lá criar as políticas públicas? Então, esse outro olhar, o olhar que você tem sendo membro da nossa região, sendo morador do nosso bairro, e você está ligado que nós moramos ali, gente, é um quarteirão da favela que a gente mora. Sim. Então, todo mundo, tudo que acontece passa na nossa porta, porque as nossas ruas são as principais de entrada e saída. Isso. Então, a gente está pronto para ouvir, você está prontíssimo, como o Leandro,
te chamou para ser nosso representante, eu creio que você está pronto. Pois então, nós vamos ouvir um pouquinho o Leandro agora, Kátia, mas assim, são muitos os desafios, mas Sim. eu acho que, como você falou, nós não vamos fugir deles, nós vamos encarar esses desafios, que é Exatamente. importante. Tem muitas famílias que precisam realmente de políticas públicas que realmente atendam essas pessoas, e o que a gente vê é que entra eleição, sai eleição, essas regiões carentes, Continua elas a mesma continuam coisa. sem representatividade nenhuma. O Leandro entende muito bem dessa questão. E, Leandro, vamos trazer o Leandro um pouquinho para cá, porque a sua fala ela é muito importante. Fala um pouquinho para a gente o que você acha dessa... Eu queria perguntar a Kátia primeiro o seguinte. As mães têm que trabalhar. Não tem condições. Agora, você não acha que a escola integral ia ajudar? Com certeza, gente. O caminho para tudo na nossa vida é o quê? Educação. O caminho é educação. Essa mãe que sai de casa cedo, que às vezes hoje tem um termo novo, né? Mãe solo. Essas mães que saem como as nossas saíram e deixavam a gente um com o outro dentro de casa, porque a gente não tinha isso, né? A gente não tinha essa oportunidade. Elas precisam, porque a geração, ela mudou. Não é a nossa geração que a gente podia ficar em casa brincando, tranquilo, não é. Então, ela precisa de um lugar para deixar essa criança em segurança. E a escola tem que ser referencial, Leandro, de segurança. Eu sei que essa é uma tecla também de educação que você bate há muitos anos. Sobre educação, sobre trabalhar, trazer essas mães para trabalharem mais perto. E é difícil, né? Muito difícil. Você sabe que você... Bate palma para a mulher, porque naqueles tempos antigos, que a gente, por exemplo, distribuía o ticket de leite. Eu lembro. 99% era a mulher que estava na fila. Quando, no Minha Casa Minha Vida, 95% mulher que estava na fila esperando. Sempre, né? Sempre. No São Bernardo, quando as meninas são para São Bernardo, quase todas as casas foram as mulheres que conseguiram. Então, a gente vê que a mulher está aí atuando, né? E ela tem que trabalhar. Agora, o grande problema que eu acho também, no momento, queria que você falasse sobre isso. A droga expandiu, né? A gente não tem jeito de negar isso. E a gente escuta o pessoal falando, o povo falando, olha, depois desses auxílios do governo, aí o seguinte, estão mantendo a droga com esse dinheiro, com parte desse dinheiro, muito dinheiro mesmo, que está entrando, que está mantendo isso aí, que o pessoal tem o dinheiro ali, né? É mais fácil, né, Leandro? Mais fácil, você não consegue um trabalhador para quase nada hoje. Exatamente. Todo mundo sabe isso. Então, mas, é um atraso danado. Né? Então, Leandro, partindo desse pressuposto, sabe, Jorge, eu vejo o seguinte, aliás, nós comprovamos o seguinte, o caminho para tudo é educação, gente. Eu preciso obrigar esse jovem, eu preciso fazer com que esse jovem ele vá para escola para estudar, não para brincar. Ele precisa ir, eu preciso mudar essa visão. Ele não sabe, mas a gente tem que ir passando. Não, ele tem que aprender. Porque a gente pega meninos aí no 2º grau que não sabem ler. Não sabem formar uma frase, vão para uma entrevista de emprego assim, ó. Hannah Arendt é uma filósofa que eu gosto demais, ela tem um livro que se chama Banalidade do Mal. E em contrapartida, Foucault escreve, né? E ele diz que a pior prisão que existe é a prisão da mente. Então, essa banalidade do mal, juntamente com essa prisão da mente, faz com que os nossos políticos não deem a mínima importância. Eu estou ganhando o meu, está no meu bolso. Então, Kátia, para a gente finalizar, eu entendo duas coisas. A educação é o caminho. Todo país desenvolvido, ele para chegar onde eles chegaram, eles passaram por reformas educacionais relevantes, importantíssimas, mas a gente tem que lembrar também
a base de tudo é família. Então, sempre. políticas públicas também que permitam às mães, né, educar os seus filhos, porque há uma transferência que aconteceu hoje, né? A mãe manda a criança para a escola e a educação ficou muito a cargo Tudo de a professores, escola, né? tudo é nas costas da escola, dos professores. Então eu entendo que a gente tem que buscar, nós temos que chamar o poder público, a gente tem que chamar para conversar e buscar políticas públicas onde Exatamente. nós fortalecemos as famílias. A família é a base de tudo. Família fortalecida e escola, educação com qualidade, aí nós vamos ter uma sociedade, né, que a gente está querendo. Isso. Nós, como educadores, a gente quer essa sociedade. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente o seguinte. Nessas suas pesquisas, qual foi a grande conclusão que você chegou em relação a essas vítimas de abuso sexual, Kátia? A maioria dos abusadores sexuais no presídio Zé Maria Alckmin existem hoje mais ou menos 1.500 presos por abuso sexual de todo o estado de Minas Gerais. Todos os meus entrevistados, eu entrevistei um, sim, que tinha curso superior, somente um. Todos os meus entrevistados não tinham nem a 4ª série. A família estava desmembrada, todos eles, porque nas minhas pesquisas eu tomo uma diretriz que eu preciso saber da família, do contexto familiar dele, de escola, de estudo, de educação. Eu preciso saber disso tudo. Então a família está, separei, meu pai me batia, minha mãe me deixou na rua. Eu não achei 1.500 e mais ou menos uns 200 que eu entrevistei. Eu não achei um desses 200 que a família era alicerçada. Se a família é base, Jorge, então é um pedido que eu, como mãe, como eleitora, te faço. Você vai ganhar essas eleições, porque nós acreditamos nisso, né, Leandro? Se Deus quiser. Chame a escola, chame a família. E a partir disso nós vamos ter uma base alicerçada e nós vamos mudar o rumo que a família e a educação está tomando. A nossa confiança hoje é em você, porque nós precisamos de pessoas. Se o Leandro, que não é um ícone do nosso bairro, como eu disse, ele confiou em você e te chamou por 2 vezes, se ele depositou confiança em você, quiçá nós que vivemos assim um bom tempo, né? Nós caminhamos juntos, né? Então, Kátia, na verdade é o seguinte, né? Como você tocou no assunto, porque o foco não seria nem falar que eu sou pré-candidato, mas como você tocou no assunto, eu tenho sim um grupo de pessoas que realmente confiam nessa nossa capacidade de realmente representar e fazer alguma coisa, né? Vamos ver, eleições estão aí, nós estamos num momento ainda pré-eleitoral, muita coisa para acontecer, né? Mas a gente tem aí o próprio Leandro Braga é um dos meus mentores, um dos meus mestres nessa questão. Então, graças a Deus, estou muito bem orientado. E como você falou, né? A gente vai buscar, né? A gente vai buscar realmente trabalhar para que Belo Horizonte, não só num lugar específico, mas que Belo Horizonte possa ser uma cidade, realmente uma cidade, né, que seja a capital da 3ª economia do nosso país, e não uma cidade como uma cidadezinha do interior qualquer. A gente precisa dar, sim, qualidade de vida. Nós temos mais de 2.500.000 pessoas aqui. Nós precisamos de qualidade de vida para a nossa cidade, e nós não temos isso. E isso só vai ser mudado através de políticas públicas responsáveis. Não desperdice seu voto. Kátia, então eu te agradeço, muito obrigado, prazer, né, por você foi ter todo vindo. meu. Prazer, eu acho foi que meu. quem ganha com esse nosso bate-papo é a sociedade de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que isso vai ter um alcance muito grande, e posteriormente eu acho que
Vamos trazer você de volta, Ai, com porque eu tenho certeza, será um certeza que nós prazer. vamos, né, ter muitos pedidos em relação a isso para te ouvir mais, né, principalmente no que se refere a alguns aconselhamentos. Uhum. Mas eu gostaria que você dissesse o seguinte, Kátia, e que você olhasse para aquela câmera. O que você fala para essas mães que têm ali, que são às vezes vítimas e que têm, né, as suas filhas também, ou os seus filhos, porque você também tem como vítima Uhum. sexual, né, homens, os meninos, as crianças Isso, ali, não é muitos, isso? Porque às vezes a gente muitos. acha que é só Só as meninas, né? meninas Mas e não é. não. Então eu Aham. gostaria que você falasse, olhando para aquela câmera, Kátia, um conselho para essas mães, por favor. Eu quero dizer para você que não fique neste lugar de vítima, de culpada, de medo, porque a sociedade ela não pode te oprimir. E não desperdice o seu voto, porque é através dele que nós vamos conseguir elaborar essas políticas públicas, trazer para o nosso meio uma pessoa que pode fazer a diferença. Como eu disse antes, quem não luta pelo que quer, aceita o que vier. Então lute. Lute com a maior arma que você tem nas suas mãos, que é o seu voto. Muito obrigado, Kátia. Leandro, você podia falar um pouquinho pra gente finalizar? Te ouvir é muito bom, né, Kátia? Ouvir Leandro é sempre Sabedoria, muito bom. né? Sabedoria É muita pura, sabedoria. né? Eu queria deixar um recado aqui, até a pedido do meu irmão Fabiano, sabe? As clínicas terapêuticas estão abandonadas. Estão. Não tem o poder público, não tem ação sobre elas. Eu trabalho com uma clínica terapêutica Muito no difícil. interior de Esmeraldas. E uma coisa mais séria ainda, clínica terapêutica para mulher você não consegue. Não, De jeito nenhum. não Hoje tem. mesmo eu tive um pedido, uma menina chorando e quer ser internada. Estou tentando de todas as maneiras, não consigo. Não uma clínica. consegue. Não consegue. Né? Só tem para homens. Não, só para homens. E isso quando e a você gente acha não vaga. consegue. Não tem vaga. E terminando, eu quero agradecer aqui a oportunidade, dizer que eu estou com o Jorge, uma pessoa que tem muita competência, que eu sei, tenho certeza absoluta que minha família vai ficar muito alegre quando o Jorge estiver trabalhando, que eles vão falar, pai, você escolheu o homem certo. Isso mesmo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, né? E nós estamos finalizando aqui o nosso primeiro podcast do professor Jorge Bruno, o JBcast, e não poderia, esse primeiro nosso, vamos chamar de primeiro episódio, ele não poderia estar melhor representado, né? Leandro faz parte da história, né, Kátia? Leandro faz parte gente. da história Vocês não têm noção. daquela região norte ali de Belo Horizonte. Se a gente precisaria de vários podcasts para falar da vida do Leandro. Então, eu estou muito feliz, né, por Leandro ter aceito esse convite, de estar aqui participando com a gente, nos dando aí, né, trazendo mais alguns ensinamentos. E gostaria também, né, de agradecer muito a Kátia, querida Kátia, Obrigada, que além de colega como educadora, ela é colega também da área da segurança pública. Então é uma honra que eu tenho, né, de tê-la como amiga e de estar aqui, você compartilhando, né, esse seu conhecimento de um assunto tão importante. Então, é isso, o nosso podcast, ele não teve esse caráter, né, de ser, né, na base das brincadeiras, que igual eu falei, eu acho bacana, tem que brincar, a gente tem que rir, mas hoje provavelmente algum outro nós faremos isso, mas hoje nós trouxemos um assunto muito sério e com determinados assuntos não se brinca. Violência sexual não se brinca e violência sexual ela tem que ser combatida. Muito obrigado e até a próxima.